Olá, pessoal do Já Passei Educação. Eu, professor Fábio Inácio, estou aqui para apresentar para vocês mais um edital, o edital da Prefeitura de Barretos. E claro que a gente vai falar da parte da educação, embora o edital seja bastante amplo, né? Vou dar uma passada aqui rápida para vocês nele. Então, nós vamos aqui. Bom, concurso da Prefeitura Municipal de Barretos, validade desse concurso, né, a lista de aprovados de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. A banca é a Avança São Paulo, então tem aqui o endereço da Avança, né, contatos, telefone, e aí vem o rol de cargos, são muitos, tá, gente? Muito. O edital tem 170 páginas, lógico que eu não vou falar de todos os cargos, vou me concentrar aqui na parte da educação, mas vocês podem olhar aí com calma. O edital tem vários cargos para várias áreas da prefeitura, né? Desde ensino fundamental, também ensino médio, como agente administrativo, uma vaga de cadastro de reserva, certo? E aí nós temos aqui, ó, auxiliar de cuidadores diários, né? Tem para a área da assistência social, para a área da educação, para várias áreas da prefeitura, tá? Da área da cultura, da fiscalização. Então, tem muito, ó, tem secretário de escola, por exemplo, ó, 2.936, né? Com ensino médio completo, cadastro reserva, tá? Para secretário de escola, aí tem técnico de enfermagem, processamento de dados, radiologia, saúde bucal, estatística, turismo, e aí nós vamos para o ensino superior, que é o que nós vamos concentrar a análise aqui. R$ 90 a inscrição, né? Então, a gente já começa aqui, ó, na área da educação, com o cargo de coordenador, ó, pedagógico infantil, cadastro reserva, 6.670, 40 horas de trabalho, tem que ter ensino superior e pedagogia, experiência de no mínimo 5 anos na área docente ou em função de supervisão, direção ou coordenação. Detalhe aqui, ó, tem que ter pelo menos 3 anos na educação infantil, tá? De atuação na educação infantil. Aí você tem o coordenador pedagógico do ensino fundamental, de sexto a nono ano, né, área de humanas, a formação história, geografia, sociologia ou filosofia, que você vai atuar com esses professores, né, na coordenação pedagógica, 6.670 por 40 horas, aí você tem que ter o ensino superior e, né, em pedagogia e na área de atuação, que pode ser ou história, ou geografia, ou sociologia ou filosofia. E tem que ter também a experiência de 5 anos, né, na função de supervisão, função docente, ou direção ou coordenação, e no mínimo 3 anos no ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. E coordenador pedagógico, também na área de linguagem, né, formação em letras, português, inglês e artes, 6.670, também tem que ter ensino superior completo em pedagogia, e na área de atuação, experiência de 5 anos, também 3 anos no mínimo aí no ensino fundamental. E aí tem a área de exatas e biológicas, né, que você tem que ter o cargo, deixa eu ver se eles colocaram aqui, não colocaram, né, mas é matemática, ciências, enfim. E aí também tem que ter o superior na área de atuação, né? O edital faltou colocar aqui, 6.670, no mínimo 5 anos, segue a mesma regra das outras, né? Experiência docente ou em direção, supervisão, coordenação, e 3 anos no Fundo 2, tá? Os cargos têm praticamente a mesma descrição. Aqui, no coordenador pedagógico de ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, você tem que ter o salário é de 6.670, 40 horas, aí só o ensino superior em pedagogia, né? E também experiência de 5 anos e, no mínimo, 3 anos nas séries iniciais aí, né? Do ensino fundamental, de primeiro a quinto ano, tá bom? Então, para concorrer a esses cargos, lembrando que esses cargos são cadastro reserva, tá bom? E aí até me perguntaram, professor, é obrigatório chamar o cadastro reserva? Veja, se surgir durante esse período de validade do concurso, da lista de aprovados de 2 anos,
podendo ser prorrogado por mais 2. Surgir lá uma aposentadoria de um coordenador, sim, aí a prefeitura tem que chamar, tá? Uma aposentadoria, uma exoneração, um falecimento, né? Porque é a chamada vacância, aí sim. Diretor de escola, eles estão colocando uma vaga mais cadastro reserva, o salário 7.323 por 20 centavos, tem que ter licenciatura plena em pedagogia, experiência de no mínimo 5 anos, em direção ao coordenador das escolas públicas oficiais, isso também nos outros, tá? Então, é pública, eu tenho experiência na escola particular. Serve? O edital não fala isso, o edital fala nas escolas públicas oficiais, e não na rede privada, tá? Então, professor, mas não concordo com isso e tal. Mas o edital é a regra do jogo, tá? Então, segue a regra do jogo. Aí tem outros cargos aqui, né? Que são de enfermeiro, engenheiro, enfim. Como eu falei para vocês, vou ressaltar aqui os cargos da educação, até porque é muito amplo o edital, né? Tem médico, enfim. Barretos resolveu fazer um concursão, né? Agora, médico para todo lado aqui, né? Médico de todas as especialidades aqui e tem, ó, museólogo, tá vendo? Professor de educação infantil. Esse você vai ter o curso aqui do Já Passei. É uma vaga, 4.458,77 centavos. Aí você fala assim, professor, uma vaga só, não chama, né? Lembrando que o professor de educação infantil atua nas creches, na pré-escola, né? Alguns municípios chamam de fase, enfim. Mas é um cargo que está sempre necessitando as prefeituras ampliarem o seu atendimento em creche, na educação infantil, e sempre uma demanda ali, tem sempre muita rotatividade, às vezes o professor vai fazer para coordenador, vai fazer para diretor, e ele acaba saindo, então é um cargo que não chama uma pessoa, gente. As pessoas têm mania de falar isso, é um cargo só, não vou fazer. Aí você está perdendo a oportunidade. Por quê? Eu já fiz vários concursos que era um cargo só, eu acho que fui chamado em todos, inclusive nos de cadastro reserva também, tá? Então, 4.458,77 por 48 horas, tem que ter o superior completo, né? Em pedagogia, o ensino normal, nível médio ou superior, o antigo magistério, né? Ou magistério nível médio. Antigamente, o curso chamado ensino normal era como se fosse a pedagogia, né? Foi um tempo que foi esse o nome. E aqui, habilitação para educação infantil. Os diplomas mais recentes, quando eu falo mais recentes, eu estou falando de 10, 12 anos, né? Eles já trazem todas essas habilitações. Houve um tempo que se dividia, separava, né, essas habilitações, hoje não mais. Bom, professor 1 também teremos o curso aqui no Já Passei. Uma vaga, cadastro reserva, R$ 4.279,13 por 30 horas, a mesma exigência, né? Nível ou pedagogia, o ensino normal, nível médio superior, ou magistério com habilitação. Para quem não é da educação, às vezes a pessoa vê falar assim, é o ensino normal superior. Não, é que antigamente, eu volto a frisar isso, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso, né? Antigamente tinha um curso chamado normal, esse ensino normal, tanto no médio quanto no superior, ele era voltado e focado na pedagogia, né? Então, muita gente fala, eu fiz lá engenharia, posso fazer esse concurso? Não, não pode, tá? Eu fiz direito, posso fazer esse concurso? Não, não pode. Né? Não é qualquer nível superior, é esse nível superior que é voltado para o magistério. Professor de artes, uma vaga, R$ 32,21 a hora-aula, pode ser a jornada de 20 a 40, né? Depende aí, né? E também aqui tem que ter a licenciatura na área. Aí tem professor de atendimento educacional especializado, aí também uma vaga cadastro reserva, R$ 32,21 a hora-aula, também de 24 a 40 horas. Aí aqui a formação tem que ter especialização, né? Pedagogia, especialização na educação especial,
carga horária de 360 horas, formação em Libras, né? E, enfim, e aqui também em Braille, né? Mais Braille, bastante coisa aqui, mais formação em Libras, mais formação em Braille, ó, bem exigente. Professor 2 de Braille, uma vaga, né? R$ 32,21, ensino superior, aqui sim, e também a formação em Braille com carga horária acima de 180 horas, tá? Né? Então, também formação em pedagogia, ciências, né? Habilitação na área, todos com uma vaga, sempre R$ 32,21. A jornada pode variar de 24 a 40 horas, dependendo da necessidade, e também licenciatura na área. Professor de Educação Física, as mesmas informações, também licenciatura na área, e detalhe, tem que ter o registro no CREF, tá? Sempre. Aí você tem Geografia, História, Inglês, Língua Brasileira de Sinais, né? Que tem que ter pelo menos o curso de Libras com mais igual 180 horas, também da formação de pedagogia, todas as áreas, professor de matemática, todos R$ 32,21, né? A hora-aula. Professor de português também, certo? Também tem aí. Supervisor de ensino, tem psicólogo aqui em cima, né? 5.149 por 20 horas. Supervisor de ensino, cadastro reserva, 8.041 por 40 horas. Aqui exigência a pedagogia e a experiência no mínimo de 5 anos em função docente, 3 anos em função de direção, supervisão ou coordenação, né? Lembrando que os outros cargos lá de coordenação você podia ter um ou outro, aqui não, você tem que ter 5 anos de docência e, né? E, não é o, né? E, ou, né? Aqui é E, 3 anos de supervisão, direção e coordenação, tá? Bom, aí tem outros cargos aqui, e o cadastro de reserva diz o seguinte: uma vez que o concurso público também se destina a vagas que vierem a ser criadas, ok? Então, anota aqui da prefeitura. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a letra. Deixa eu botar aqui uma letra melhor para a gente enxergar. Pronto, sem cortar. Bom, o candidato, para ele ser investido, ele tem que atender requisitos, né? Ser aprovado no concurso, ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, estar em pleno gozo dos direitos políticos, obrigações eleitorais, kit com deveres do serviço militar, do sexo masculino, aptidão física e mental, não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado, ou seja, estar condenado, né, sem, quando fala transitado em julgado, é que não cabe mais recurso, escrito regularmente no CPF. Muita gente confunde isso com dívida, não tem nada a ver, gente. Quando você está com seu CPF suspenso, significa que você teve algum problema, enfim, né? Por exemplo, com imposto de renda, que você deixou de declarar, entre outros problemas, tá? Comprovar atendimento dos requisitos, cumprir as determinações do edital, não ter sido demitido a bem do serviço público nos âmbitos federal, estadual e municipal. Demissão a bem do serviço público é uma punição, tá? Então, se você foi punido por isso, não dá para prestar esse concurso. E não estar aposentado, a não ser que você teve uma aposentadoria de professor ou de gestor, né, diretor, e você vai voltar, né, às aulas. Aí tudo bem, tá? Porque aí são cargos que podem ser acumuláveis. Agora, se você já tem uma aposentadoria em um outro cargo que não pode ser, né, acumulado com o de professor, aí não pode, tá? Então, exemplo, eu sou técnico em química. Eu posso, sim, porque o cargo técnico ele é permitido você acumular com o cargo de professor. Mas a pessoa está aposentada. Não importa. E segue as letras da Constituição, no artigo 37, que fala do acúmulo, tá? Também é proibido, né, de pessoa que integre ou tenha sido contratada pelo poder ou de qualquer estado e tenha sido considerado nulo em decorrência de ato doloso de improbidade administrativa total ou parcial, ainda
que não tenha sido considerado nulo, tenha sido contratada, sido condenada a devolver dinheiro ao erário total ou parcialmente, né? Então, também essa é uma regra que está aí, ok? Certo? Bom, as inscrições, elas começam no dia 9 de setembro e vão até o dia 14 de outubro de 2024. E aí, para fazer inscrição, você vai no site da banca avansasp.org.br. Preste muita atenção, tem o SP, né? Avanca SP, porque não tem cedilha. Você vai lá e você vai preencher os seus dados, vai pagar, né? Ele pode gerar um QR Code Pix ou boleto, tá? Veja, o Pix, gente, é só no QR Code. Ah, eu posso mandar um Pix? Não, o Pix é só pelo QR Code. Não pode mandar Pix. Ah, se te pedirem um Pix, não, é só pelo QR Code Pix ou boleto, sempre na sua agência, no seu banco, cuidado, tá? Porque muitas vezes a gente acaba tendo pessoas que se aproveitam aí, né? Então, olha só, para dar golpes. O QR Code é como se fosse o código de barras, né? Então, é por isso que ele permite esse tipo de pagamento, ok? Bom, aí você vai fazer seu pagamento, fazer sua inscrição, confira sempre os dados, todas as informações são pelo site, são de sua responsabilidade. Se você errar, depois você vai ter oportunidade de corrigir, mas cuidado, né? Cuidado na hora de pagar. Eu vejo muita gente, às vezes, pagar e depois não conferir, e aí tem um problema, né? Olha esse item 3.14, eu sempre acho importante ler. A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação por parte do candidato das normas nesse edital. Aí, às vezes, aparece o candidato lá querendo questionar uma coisa que está no edital. Ah, eu não sabia disso. Não. Quando você faz inscrição, você tem, por obrigação, conhecer o edital. Aqui a gente está fazendo uma breve apresentação, né, convidando você a fazer inscrição no curso do Já Passei. Por quê? Porque ajuda muito, né, gente? O que acontece quando a pessoa vai fazer um concurso? O grande problema, às vezes, é ela se organizar, é o material. Tem gente que é acumuladora de material, tem um monte de material, não consegue se organizar, não consegue estudar, e aí não tem sucesso. Por quê? Você precisa ter um material, né, separadinho, as vídeos, aula, os PDFs, e aí você vai, né, as telas em PowerPoint, né, você vai anotar, você vai fazer seu estudo, sempre eu dou dicas disso, olha, né, procure estabelecer uma rotina de estudos, procure estabelecer uma organização, e o material já, né, esse material em videoaula já te ajuda muito, porque está lá o material todo do edital, né? Então, muita atenção nisso. Ó. Cartão de confirmação, para você estar ali atento às informações, pagamento, cheque, tudo. Candidato a lactante tem que informar a banca, certo? Tem que levar um acompanhante adulto responsável pela guarda. A banca não fornece pessoas para fazer acompanhamento de criança, certo? Então, muito cuidado com isso. As inscrições, né? Então, vai ter aí a prova dia 24, tá? No período 1 e período 2, para alguns cargos aqui, ó, aqui na educação de manhã, diretor de escola. No período 2 tem professor 1 e supervisor de ensino, tá? Que é o que a gente está dando ênfase aqui. Então, esses cargos, eles estarão aí. Aí, no dia 1, ó, veja que são 4, né? 24, 2 períodos. No dia 1, você vai ter os coordenadores pedagógicos, tá? Das várias áreas, aí, letras, área de humanas, de exatas, e também dos anos iniciais. E à tarde, né, no dia 1, você vai ter lá o coordenador pedagógico, o professor 2, e as suas várias áreas, e o coordenador pedagógico de educação infantil. Ah, o professor de educação infantil está aqui.
Veja, então dá para você fazer professor 1, que vai ter o curso aqui, e professor de educação infantil. E não vai cair no mesmo dia. E, além disso, ó, você pode até prestar, se você tiver a qualificação, né, a experiência, para pedagógico de educação infantil ou outro coordenador, se você não quiser fazer aqui o de educação infantil, dá para você fazer diretor de escola. Então, tem várias oportunidades aqui, certo? Então, aqui fala um pouco das inscrições das pessoas com deficiência, são 10% de vaga, sempre você tem que fazer os uploads da documentação, laudo médico, né? Então, laudo médico atualizado, tem que ter o CID, no caso, tem que informar aí se tem órtese, prótese, o laudo, se for deficiência auditiva, tem que estar acompanhado de audiometria, enfim. Se for de visual, tem que estar acompanhado da acuidade em ambos os olhos, enfim, aqui as regras do atendimento especial. E aí, qualquer necessidade. O candidato, por exemplo, que tenha deficiência visual, que precisa de uma prova em braille, ele precisa solicitar isso. Prova ampliada, prova em braille, ledor, uso de softwares, né? Para quem tem deficiência visual. Tudo isso você tem que informar a banca sempre pelo site, sempre pela inscrição, para que você possa pedir isso, tá? E seguir todas as regras das pessoas com deficiência, tá? As leis, né? Aí vai ter o resultado lá no site de quem foi deferido ou não. Tem também vagas para pessoas negras ou afrodescendentes, 20%, tá? Então, também você vai ter que fazer inscrição, tem uma autodeclaração no anexo 4, para você concorrer aí também. E aqui você tem que ter uma foto em tamanho 5x7, de rosto inteiro, ou do topo da cabeça até o final dos ombros, com fundo neutro, sem sombras, e há no máximo 30 dias da postagem, né? Então, se não seguir essa regra, você vai ser desclassificado nesse quesito de concorrer nas vagas aí reservadas, né? Então, sempre depois vai ter a checagem de todas essas informações, né? Você vai fazer uma autodeclaração, lembrando que quando você faz uma autodeclaração falsa, isso pode ter implicações para você, então é sempre bom seguir todas as regras, certo? Quem vai fazer o uso do nome social, candidato transvesti ou transexual, também tem que informar aí a banca. Isenção de pagamento, né? Eu vou comentar aqui com vocês, mas às vezes quando vai para o ar, a minha análise já passou até o período, né? Então, olha só, é até o dia 13 de setembro, né? Então, até o dia 13 de setembro, para pedir aí, no caso, aqueles que estão desempregados, né? Tem que ter cópia da carteira de identidade, de trabalho, cópia da página de admissão e demissão, página em branco a seguir após a demissão, o cadastro no CNIS, né? Também, e o RG, CPF ou CNH. Então, também aqueles que têm inscrição no CAD único, né? Que recebem benefícios sociais. E aí, claro, a prefeitura pode exigir, e novamente eu informo, não faça nada que seja falso, porque isso pode implicar em até anular a sua posse, ou a sua chamada, enfim, certo? Então, muito cuidado. Aqui, medidas do Covid, né? Mas não vou falar tanto disso. Aqui, as provas, aí tem, por exemplo, nos cargos de coordenador pedagógico, diretor e supervisor de ensino, tem a prova objetiva e a de título, que não é, ela é apenas classificatória, tá? Os demais cargos, prova objetiva, certo? Então, aqui eu não vi, né, embora sempre tenha, mas aqui não teve prova de título para os cargos de professor 1 e professor de educação infantil, certo? E aqui nós temos o que cai na prova, que é muito importante a gente saber. Deixa eu voltar aqui, vamos lá.
cargos de ensino superior completo, exceto analista, você vai ter língua portuguesa, 15 questões, matemática e raciocínio lógico, 5 questões, noções de informática, 5 questões, e conhecimentos específicos, 25 questões, totalizando 50 questões em 3 horas. Né? Então, de professor, vai cair aqui exatamente isso, e também o de supervisor, diretor, entre outros cargos, aqui no cargo de ensino superior, ok? Exceto analista e advogado. Bom, sempre aquelas recomendações, portão aberto 1 hora antes, muito cuidado, procure chegar com antecedência, cuidado para não ter atrasos, documento com foto, né? E aqui, ó, por motivos de segurança, não serão aceitos documentos digitais. A banca errou aqui, né? Porque não é o processo seletivo, é concurso público. Documentos digitais, tá? Então, não é aceito documento digital. Aí, o que eu falei para você é que quando você faz inscrição, você aceita as regras. E aqui está escrito. Por quê? O documento digital, ele requer a autenticação dos sistemas governamentais via internet. Então, você tem que entrar no aplicativo. Não basta você mostrar uma foto, você tem que entrar no aplicativo. E aí você pode ter um problema de sinal. Aí a questão da internet no local pode não funcionar, aí você pode ficar demorando para acessar, enfim, isso prejudica aí o andamento do concurso, tá? Por isso eles não estão aceitando, e aí não adianta, tá? Não adianta porque não tem chance. Não tem segunda chamada, repetição de prova, certo? Então, tudo isso aí é bem regulamentado aqui no edital, e aí você precisa seguir todas as instruções, né? Então, tem lá uma frase que você tem que transcrever, então, se você recusar, você é eliminado, tá? Você tem que fazer tudo certinho, né? Eles vão entregar caneta, sempre tem gente que duvida, caneta tinta azul ou preta. E eles colocam aqui, preferencialmente azul. Normalmente fala, é preta, né? Os caras querem vender caneta preta. Aí coloca, não, a prova em preta. Não, ela está aqui no edital. É azul ou preta, mas é preferencialmente azul, certo? Para não ter erro. Se por algum motivo você chegar fora da hora, se apresentar em local diferente da convocação, não comparecer às provas, você é eliminado. Não apresentar documento, ausentar da prova sem o acompanhamento do fiscal, sair levando a folha de respostas, né? Tudo você pode aí ser desclassificado. Então, muito cuidado. Ó. Telefone celular, que é o motivo maior de desclassificação, né? Tocando, porque tem o alarme, esqueci de desligar, enfim, né? Então, meios ilícitos, portar armas, a não ser que você tenha o respectivo porte, é sempre bom informar a banca sobre isso. Fazer uso de protetor auricular. Tem gente que fala assim, mas tem barulho, e eu uso isso. Não pode, tá, gente? Você precisa avisar. Então, qualquer espécie de relógio, tá? Mas meu relógio nem digital é. Não, tá no edital. Qualquer espécie de relógio. Então, muita atenção nisso. Ó. É aconselhável que retire bateria, etc., para você não ter problema, certo? Eles vão distribuir os cadernos. Com relação ao local da prova, você tem que consultar o site da banca, tá? É exatamente isso. Aquele caderno, ele é de resposta, ele é feito para cada candidato, então não tem substituição, a não ser que ele esteja com algum problema defeituoso, tá? Isso aí é feito uma ocorrência, enfim, né? 2 candidatos ali, eles comprovam que as provas estavam lacradas, certo? E tem todo o ritual. A avaliação das provas vai de 0 a 100, né? Aí, no caso dos cargos que têm título, vai somar mais o título depois, certo? Aqui a prova discursiva é para outros cargos, né? No caso, é para advogado, né? Uma prova prática, certo? Então, não vamos nos ater a esse
detalhamento aqui, a não ser que a pessoa queira depois. Prova de título, no caso, nós falamos, né? É só os coordenadores pedagógicos, diretor de escola e supervisor de ensino. Aí segue aqueles títulos pós-graduação lato sensu, valendo 2 pontos, o mestrado valendo 3,5, o doutorado valendo 5, sendo que a pontuação máxima é 5 pontos. Né? Então, se você entregar o de doutorado, você já atingiu a pontuação máxima. Se você entregar o de mestrado e um de pós-graduação, você também atingiu a pontuação máxima, que é 5, tá bom? No caso dos cargos de gestão. Lembrando que todos esses certificados eles têm que ser reconhecidos pelo CAPES-MEC, né? Tem que ter a chancela do MEC serem reconhecidos pelo MEC, ok? Prova prática que são para cargos que eu não vou comentar com vocês, que são os cargos aí de motorista, operador, etc. Então, tem toda a descrição aqui dos cargos práticos. A avaliação psicológica é para o cargo de cuidador, né? Então, aí também é um outro detalhe disso. E aí vem as classificações, né? Que eles vão colocar aqui, ó, para os casos de coordenador, diretor, professor e supervisor, a pontuação final equivalerá a 105 pontos, que constituirá a soma de 100 pontos e prova de títulos 5 pontos. O detalhe, gente, é que aqui eles colocaram o professor e lá eles não colocaram. Então está confuso, a banca vai ter que esclarecer, provavelmente deve sair uma retificação, colocando também professores com títulos, né? Porque aqui, ó, no item 17.2 ele fala, mas lá em cima ele não fala de professor, né? Então ficou um pouco incoerente essa parte do edital, mas tudo bem, deve sair aí uma retificação para falar sobre isso, com certeza. Recurso, sempre tem recurso, né? Aí todas as fases, indeferimento de condição de pessoa com deficiência, negra, gabarito, sempre tem recurso sempre no prazo de 2 dias úteis, sempre após um dia útil subsequente à data do evento. Então, acabou a prova, saiu o gabarito no dia seguinte, depois você vai contar 2 dias, né? Sem contar o dia que saiu o gabarito, você vai contar 2 dias para entrar com recurso. Né? Nesse período de 2 dias, você pode entrar com recurso, sempre com muito respeito pela banca, recurso é individual, né? Tem que ser objetivo, claro e consistente, senão você não consegue. Não adianta ficar xingando, lamentando, criticando, olha aqui, ó, serão indeferidos. Diz respeito à banca examinadora, né? Eu vi uma vez, o cara fez um concurso, ficou bravo com a banca. Aí começou xingando todo mundo, que a banca era um horror. Esse recurso não vai prosperar, gente. E aí você está perdendo energia, força e não vai dar resultado para você, né? Então, precisa ter uma fundamentação objetiva coerente. A homologação e nomeação, homologação é quando o concurso termina, né? Acabou tudo, lista, final, aí vem a parte da homologação. A prefeitura homologa e depois ela começa a convocar os candidatos aprovados para nomeação. Aí aqui tem um rol de documentos que você precisa quando você for chamado. Gente, eu tenho, né? Como eu falei, eu sou concurseiro, estou sempre aí, já mudei de concurso. Eu passei ano passado num concurso, comecei a trabalhar, depois passei no melhor, mudei de novo, né? Enfim, e aí eu sempre fico ali no RH, dando uma olhada nas pessoas, o que tem de gente que está com a identidade vencida, que não tem os documentos, aí que fica desesperado na hora. Então é importante, gente, você manter os seus documentos em dia, tá? Então, título de eleitor, comprovante de residência. Chega lá, eu não tenho comprovante de residência no meu nome. Se você é um concurseiro, tenha. Peça para botar água no seu nome, a luz, o telefone, né? Para você não ficar depois chegando lá e tendo aí problemas. Ó, tem que ter comprovante tipo sanguíneo. Eu não tenho, aí depois fica correndo atrás, tal, tá? Então, já vai ficando ligado aí nessas questões. Aqui as disposições finais, né,
com informações da banca, do site, da validade do concurso, né? Então, essa parte aqui para a gente terminar. E aqui tem os anexos, que são todas as atribuições de cargo, né? Então, são vários, aí vocês vão ver que aqui o edital ele tem um rol bem grande aqui, né, de atribuições. Eu quero saber o que faz o coordenador pedagógico. Vai lá e olha, né, porque aqui tem um rol bem grande de descritivo de todos os cargos. Então, é importante você saber o que faz cada um aí. Eu tenho dúvida. Vai lá no edital e olha. Eu estou falando isso, gente, muitas pessoas não olham o edital. E o candidato precisa olhar o edital, é função dele olhar o edital. E aí vem aqui o conteúdo programático, né? Eu vou direto para o curso superior, que é o que nós estamos analisando aqui, tá? Aí tem todos aqui dos cargos, né, de ensino médio, ensino fundamental, e nós temos aqui os cargos de superior completo. Então, nós vamos ter língua portuguesa, leitura, né, diversos tipos de textos, literário, não literário, sinônimo, antônimo, o padrão que cai nas provas, né? Pontuação, classe, objetivo, numeral, relações, concordância, concordância pronominal, crase, matemática também, né? Se tiver lá, operações, mínimo, múltiplo, razão, proporção, regra de três, média, não médica, né? Média, aritmética, simples, poderada, justo, juros, equação, relação entre grandeza, né? Também aí geometria, teorema de Pitágoras, enfim, várias questões aí. Informática, MS Windows, aí sempre cai o pacote Office, né? Que é Word, Excel, PowerPoint, olha eles aqui, né? E aí você saber formatar, saber fazer tabela, enfim. Também cai questão de segurança, mensagem, internet, navegação, site de busca, impressão de páginas. Todas essas informações você tem que saber. E aí nós vamos para os específicos aqui de professor, que é o que nós estamos ofertando o curso, tá? Então vamos lá para os de professor, né? O específico de professor, para a gente chegar lá. Aqui a gente já tem o coordenador pedagógico, ó, tá vendo? Eu nem vou falar tanto aqui dele, tá? Coordenador pedagógico, aí as legislações brasileiras, aqui os artigos, as resoluções, né, que caem. Eu vou mostrar aí o papel do coordenador, vários autores aqui, né, que falam aí da coordenação, Jacques Delors, ou que tem na área de formação, né, o César Coll, enfim, o Francisco Libernon, o Libânio, o clássico, Adélia Lerner. Então, vários textos aí, o Edgar Morin, né, que eu gosto muito também, e aí do coordenador. Eu vou focar aqui no de professor, como eu falei para vocês, que nós vamos ter o curso aqui, mas se você quiser dar uma zapeada aí depois no coordenador, é importante também. Bom, cuidador, né, dentista, o edital é grande, gente. Aí vai, né, muita coisa. Aí tem o diretor de escola também, né, que aí gestão democrática, eles inclusive colocaram as normas técnicas da ABNT, ó, isso aqui para diretor, né? Então, além dos textos aí que da legislação também, muita legislação, indicadores de qualidade efetiva, Estatuto da Criança e do Adolescente, Língua Brasileira de Sinais, FDB, né? Questão da rede da obrigatória do História, Cultura Afro-Brasileira Indígena, Manual do PDDE Interativo, que é diretor, né, vai ter que mexer com essas questões, a Política Nacional de Alfabetização, enfim, bastante coisa aí, né, para diretor, questão da inteligência emocional, o livro do Gardner, né, Inteligências Múltiplas, tem aqui até aqui na minha biblioteca, aliás, tem vários aqui, do Bernon também, tem aqui, do Libânio, né, da Heloísa Luque, enfim, tem aí muito conteúdo para a questão do diretor. E vamos ver o de professor, chegar lá, né? O professor está lá no final, né? Vamos chegar no professor,
que é o nosso foco aqui do nosso curso. Tem muito cargo de medicina, né? Então, ficou um edital bastante denso, né? São 170 páginas. Aí chegamos aqui, ó. Professor de educação infantil e professor 1, a prática é a mesma questão. Então, o processo de ensinar é aprender, pedagogia da infância, alfabetização e letramento, metodologia nos anos iniciais, literatura infantil no Brasil, alfabetização e letramento de novo, aqui repetido, né? Construção da leitura escrita, formação do pensamento lógico, ambiente alfabetizador, função da alfabetização, muita coisa sobre alfabetização, né? A consciência fonológica, tecnologia a favor da alfabetização, a perspectiva infantil na fase da alfabetização, função social da escola, desenvolvimento da aprendizagem de crianças de 0 a 3 anos, a linguagem simbólica, jogo, brinquedo, brincadeira, os 3 tipos de conhecimento, físico, social, lógico e matemática, avaliação na educação infantil, avaliação, observação e registro, reflexões sobre a prática pedagógica, LDB, parâmetros curriculares nacionais, enfim, ECA, e vários temas aí também. Aí vem a bibliografia, né? Da Stella Barbieri, Onde a Arte Está, Infância, Ideias Orientadoras para a Creche, da Bessie, né? Bessie, acho que assim fala. Parâmetros Nacionais de Qualidade, também, que é um documento do MEC. Critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais da criança, também do MEC, certo? Diretrizes curriculares para a educação infantil, também documento do MEC. Brinquedos e brincadeiras nas creches, manual de orientação pedagógica, também do MEC. O parecer 20, que é a revisão das diretrizes curriculares para a educação infantil. Também a resolução 5, que fixa as diretrizes curriculares para a educação infantil, educar os 3 primeiros anos. O Paulo Foch, né? Eu sempre erro o nome dele. Afinal, o que os bebês fazem no berçário, né? Então, interessante aí também o texto. Da Infância e Suas Linguagens, da Pinasa e da Gobi. Jussara Hoffmann, que é um clássico aí na questão da avaliação, né? Então, avaliação e educação infantil, um olhar sensível e reflexivo, algumas considerações sobre a infância, e encontros e encantamentos na educação infantil, e também os bebês interrogam o currículo nas linguagens de creche. Vocês viram que tem bastante coisa da educação infantil, né? Então, aí fala do cuidar e educar também aqui, né? Toda a questão da legislação, mas o edital da educação infantil e do ensino fundamental está um pouquinho mais enxuto, né? Vocês viram que de coordenador e diretor está bem maior, certo? E é isso que você vai ter aqui no curso. Aí tem artes, né? Os outros cargos, e eu vou mostrar agora para vocês direto os anexos, né? E aí lá no finalzinho, olha só ainda como tem coisa aqui, né? Lá no finalzinho você tem os anexos. Aí você tem, deixa eu voltar aqui, aqui começa o primeiro anexo. O candidato com deficiência tem que encaminhar esse anexo preenchido, certo? Aí você tem a autodeclaração para o candidato que vai correr na cota de vaga racial, tá? Então, também assinar, colocar foto 5x7, seguindo aquelas orientações. O requerimento de inclusão em nome social, também aqui no final, e o formulário de entrega de título, tá? E aí, né, seria importante a banca esclarecer realmente essa questão dos títulos. Aí, para o professor, acredito que vai ter sim. Bom, aqui as datas previstas, o cronograma é importante, solicitação de isenção até dia 13/9, a divulgação, né, da solicitação de isenção dia 18, a realização da prova no primeiro período 1 e 2, que eu falei para vocês, que é dia 24, depois tem do dia 1 do 12, né, que é o terceiro e quarto período, aí os resultados e gabaritos, e provavelmente aí, né, resultado até dia 27 de dezembro, homologação vai ser quando tiver tudo ok, eles vão informar para vocês, certo? Bom, aqui ele fala de uma questão aqui já é do edital, né, do Diário Oficial, outro tema, mas é isso,
o edital. Então, vale a pena você fazer esse concurso? Sim, muita gente me pergunta, professor, mas é só uma vaga. Professor, mas é cadastro reserva. Professor, essas pessoas, gente, elas vivem falando isso. Desculpa, se você é uma delas, reflita sobre isso. Elas vivem falando isso, vivem reclamando e vão passando as oportunidades, né? Eu não desperdicei essas oportunidades. Fiz concursos que eram uma vaga, que era cadastro reserva. Eu fui chamado em vários concursos. E muita gente falou assim, nossa, eu falei, onde você está? Estou trabalhando em tal lugar. Nossa, eu não fiz esse concurso porque eu achei que não ia chamar, porque eu achei que era pouca vaga. E, chamou muito mais, né? O último dos que eu estava trabalhando recentemente, nossa, chamou muita gente. E não tinha tanta vaga, né? Só da vaga que eu entrei, que eram 10 vagas, né? Já tinha chamado quase o dobro, né? Na questão da supervisão. Então, se a gente fica nesse discurso, a gente perde as oportunidades. E vale a pena você investir um pouco, e comprar um curso, estudar. Esse estudo vai valer para você para sempre, para outros concursos. Muitos autores que você vai ver aqui vão cair em outros concursos. Então, você vai acumulando conhecimento, e isso é importante, até para depois você falar assim, não quero mais essa cidade, quero ir para outra. Né? E aí você já tem aí um conhecimento muito bom, tá bom? É isso, sucesso, espero vocês lá no Já Passei. Grande abraço e até a próxima.